Destino: Myanmar. Myanmar, também conhecida como Birmânia, é a terra de milhares de templos dourados espalhados como pérolas. Um país com algumas das mais belas paisagens da Ásia. Um ponto de acesso reconhecido mundialmente por sua diversidade e por seus habitats intactos, que abrigam várias espécies ameaçadas de extinção. Por exemplo, o elefante asiático, a anta, a cegonha asiática de bico aberto e os grupos de macaca arquitoides. Lagos, pântanos e rios espalham-se suavemente e abrigam mais de 1000 espécies de aves. Devido à localização remota da região, ao acesso limitado e ao terreno irregular, a exploração científica foi reduzida ao mínimo. As décadas de isolamento transformaram Myanmar no país mais coberto de árvores do sudeste da Ásia. Quase 50% do seu território é coberto por uma variedade de vegetação florestal. Este é Myanmar. Aqui vemos o langur obscuro, ou langur de óculos. Seu nome vem dos grandes círculos brancos em volta dos olhos, que faz com que esses simpáticos macaquinhos pareçam usar óculos. Os langures são arbóreos e passam a maior parte do tempo nas árvores, dormindo normalmente à noite. Embora uma merecida soneca durante o dia também não faça mal a ninguém, uma vez que habitam as partes mais altas das árvores, os langures não têm muitos predadores. Sua maior ameaça são os humanos, sempre em busca de uma deliciosa refeição com carne de macacos. Após um período de gestação de 145 dias, normalmente apenas um filhote vem à luz. Gêmeos são raros. Os bebês passam a maior parte do tempo mamando. Todos os bebês langur nascem laranja, da cor de cenoura. Os príncipes da savana tornam-se cinzentos cerca de 6 meses depois. Ninguém sabe ao certo, mas talvez a cor laranja ajude os adultos do grupo a ficarem de olho nos curiosos filhotinhos que exploram as redondezas. Os langures obscuros normalmente vivem em grupos pequenos, com uma média de 10 ou 17 animais. Durante o dia, a equipe se divide em grupos menores para procurar comida nas árvores. Eles preferem se alimentar de folhas jovens, mas comem também flores e frutas. Por possuírem um estômago grande, os langures comem muito. Cada indivíduo costuma comer até 2 quilos diariamente. A mãe é a maior responsável pelos cuidados e pelo alimento. Ou pelo menos é o que dizem.
Que gostoso! É mágica. Sumiu. Mas o dia não significa apenas achar comida e se alimentar. O tempo também é usado para descansar, catar, brincar e saltar. Eles saltam com facilidade de um galho para outro, levantando as longas caudas para se equilibrar. E parecem adorar esse passeio. Carregar um filhote junto ao corpo não é nenhum desafio para a mamãe langur. Saltar até 15 metros é uma verdadeira sensação de montanha-russa. O amanhecer dispersa a escuridão e anuncia mais um dia na floresta. Este é um dos muitos pantanais de Mianmar. Lar de uma grande colônia de diferentes aves aquáticas, como a cegonha asiática de bico aberto. Enormes grupos dessas aves se alimentam próximos uns dos outros em águas rasas. Locomovem-se lenta e constantemente. Comem principalmente os grandes moluscos, usando a ponta do bico para separar o corpo do animal da concha. Na época do acasalamento, as cegonhas de bico aberto voam perto umas das outras frequentemente, acima e normalmente conseguem um parceiro. Como em outras cegonhas, as asas largas permitem que elas voem em termais de ar quente para sustentar o voo. As cegonhas de bico aberto vivem em colônias com vários ninhos nas mesmas árvores. Com as asas abertas,
Os adultos fazem sombra nos ovos e nos filhotes para protegê-los do sol. Os machos cortejam as fêmeas, mostrando sua capacidade de construir ninhos. Eles apresentam lugares melhores para os ninhos e mostram a elas sua maestria como construtores. Ao fazer isso, os machos demonstram a qualidade de seus genes, bem como sua disposição para a reprodução. Os ninhos ficam muito perto uns dos outros, o que causa um constante acotovelamento entre vizinhos. Normalmente, apenas questão de fachada, pois essas aves raramente brigam. Durante a cópula, os machos sobem nas costas das fêmeas e tocam os pescoços delas com seus bicos enquanto realizam um contato cloacal. As cegonhas asiáticas de bico aberto vivem, se alimentam, crescem e têm filhotes nas colônias. Um casal tem de 2 a 4 ovos e compartilha as tarefas de incubação. É de manhãzinha no Lago Winli, no estado do Shan, um dos lugares mais mágicos de Mianmar. Um pantanal de 1.600 km², lar de centenas de espécies de aves, tartarugas, borboletas, répteis e peixes, caçados pelo famoso pescador com remo na perna. Esse tradicional pescador da Birmânia domina uma técnica incomum de remar. Equilibrando-se cuidadosamente em uma perna, ele passa a outra em volta do remo para guiar o barco às águas rasas, onde vai encontrar sua pesca diária. Ele encurrala os peixes no fundo do lago e os espeta através da abertura no alto do cone. É como uma obra de arte. Os pescadores tradicionais são os guardiões desta fascinante e antiga cultura. O Santuário do Pantanal do Lago Winli é um dos parques de proteção às cegonhas. As cegonhas asiáticas de bico aberto passaram 25 dias chocando seus ovos. Os filhotes surgem com uma penugem de cor bege e sua eterna busca por alimentos começa imediatamente.
Myanmar evoca imagens da arquetípica selva asiática. A exuberante floresta tropical gotejando umidade. Um grupo de calaus procura um local para pouso. Florestas vivas com uma rica variedade de vida selvagem. Como este macaquinho arctoide, com muito charme e pouca pelagem, cuidadosamente vigiado por seus pais. Macacos de cauda longa estão sempre em busca de alimentos. Os filhotes assustados talvez fiquem muito longe dos pais. Gibões, com seu constante cantarolar, estão entre os mamíferos mais barulhentos do mundo. Os elefantes asiáticos, comendo 200 quilos de alimentos 18 horas por dia. Pavões coloridos. Os machos sacodem e abanam suas hipnóticas caudas de penas. Um truque muito óbvio, mas que funciona muito bem para as fêmeas. O país tem uma abundância de aves migratórias que passam por aqui durante as estações. Como este pequeno colibri, uma maravilha do nosso planeta. Um colibri bate as asas até 80 vezes por segundo. E seu coração pode bater até 1.200 vezes por minuto. É o único pássaro capaz de pairar, voar para trás e até de cabeça para baixo. O grande calau. Uma das 15 espécies diferentes de calaus do país, segundo estimativas. Myanmar é o lar de um número impressionante de aves, que variam de residentes a migrantes vindo de passagem, até os pássaros de inverno. Com excelente capacidade auditiva e olfato, mas com visão muito baixa, este mamífero é muito raro e tímido. A anta asiática, um gigante de 2 metros, pesando até meia tonelada. Embora às vezes confundidos com hipopótamos ou tamanduás, seus parentes mais próximos são outros animais de cascos, como os cavalos e os rinocerontes. A floresta tropical é sempre muito viva e agitada com todas as espécies de vida selvagem. Variadas espécies de pássaros construindo ninhos para os seus ovos. Ou recolhendo alimentos para seus filhotes. Alimentando-os em seus biquinhos abertos e exigentes, em um esforço constante de satisfazer sua fome. No entanto, uma das espécies mais exigentes da floresta é o Homo sapiens. Nossa mãe era um dragão, ou pelo menos, possuía o mesmo tipo de pescoço. É assim que uma antiga lenda retrata as mulheres Kayan, conhecida por seus pescoços longos, como os das girafas, as mulheres Padang. Sua aparência impressionante faz delas o grupo étnico mais conhecido do Sudeste Asiático. Embora ainda vivam em florestas isoladas no país, frequentemente são vistas nas áreas turísticas.
As mulheres de Caiã começam a usar os anéis no pescoço aos 5 anos de idade. Com o passar dos anos, o anel é substituído por uma bobina, onde mais anéis são acrescentados. O peso do latão empurra a clavícula para baixo e comprime a caixa torácica. Acredita-se que os anéis protegem as mulheres de serem escravizadas, pois as torna menos atraentes às outras tribos, ou ainda que as bobinas deixam as mulheres com uma aparência de dragão, uma figura importante do folclore Caiã. Quando questionadas, as mulheres Caiã podem muito bem concordar com isso, mas com mais frequência poderão acrescentar que o objetivo de criar essa deslumbrante aparência está associado à ideia de que a beleza está nos olhos de quem vê. Iniciando seu dia bem cedo, os macacos arctoides passam a primeira parte da manhã procurando comida. Eles são onívoros, mas uma parte significante de sua dieta consiste em frutas, sementes, flores, folhas e raízes. Esses macacos do Velho Mundo caminham nas árvores sobre 4 patas, porém, com mais frequência no solo. O domínio é o fator decisivo para os que conseguem acasalar. Machos de alto escalão monopolizam as fêmeas, e o alfa tem sempre que lutar para manter seu domínio sobre todo o grupo. As fêmeas se reúnem junto dos filhotes a fim de protegê-los. Para assumir o controle total sobre o bando, um macho alfa desesperado pode ferir ou até matar um filhote macho. Geralmente, as disputas são breves e duras, mas sem fatalidades. Às vezes, porém, as consequências são mais severas. Este desafiante saiu ferido, machucado e confuso, com cicatrizes que poderão impedi-lo de comer, caminhar ou participar da vida e das atividades diárias do bando. Assim como este pequenino, um filhote que infelizmente esteve muito próximo da luta dos machos adultos por domínio. Ao que parece, as macacas adultas já abandonaram o filhote, deixando-o à mercê de um destino incerto. Mas não estes dois. Um irmão macho e um dos mais novos do bando. Em um momento incrível de empatia e verdadeira compaixão, eles tentam ajudar a consolar o filhote ferido, talvez percebendo por instinto que suas chances de sobrevivência são quase nulas. Nenhum dos dois parece saber o que fazer, a não ser apenas ficar ali. Enquanto o grupo de mães se concentra em suas famílias saudáveis, o bebê ferido claramente precisa ficar sozinho. Como muitas outras espécies, ele busca o isolamento e a solidão quando a morte se aproxima. Mas para o resto do bando a vida continua.
as fêmeas continuam fazendo aquilo em que são melhores, protegendo os mais jovens, comendo e catando-se. Os indivíduos do grupo macaca arquitoide iniciam a vida com uma penugem branca e macia. Ao amadurecerem, uma pelagem grossa de cor castanho escuro se desenvolve em todo o corpo, com exceção do rosto e dos glúteos, que de tão curta parece não existir. Geralmente, os macacas vivem e se locomovem no solo por não terem muita agilidade nas árvores. Mas isso não parece incomodar este pequenino. Talvez, cansado de todas as atividades dos adultos no solo, o filhote é atraído para o desafio das árvores. Seria alto o suficiente? Quando o filhote percebe que subiu muito alto, ele pede ajuda. A mamãe finalmente o ajuda a descer. Mas depois, lá vamos nós de novo. Por alguma razão desconhecida, uma nova luta começa, aparentemente envolvendo todo o bando. Estes dois machos alfa estão prestes a atacar um ao outro, mas em seguida mudam de ideia. E finalmente, a chuva chega para dar uma trégua. Acalmando o bando dos macacos, que procuram abrigo debaixo das árvores. O Lago Winley tem 22 quilômetros de comprimento por 10 de largura e fica em um vale entre duas cordilheiras e templos sobre palafitas. Aproximadamente um quarto de sua superfície é coberto por jardins flutuantes muito bem cuidados, originalmente criados pela extensa mão de obra do povo Inta. É como se fosse outro mundo. Durante a manhã e a tarde, as mulheres agricultoras remam para cima e para baixo entre as fileiras, para cuidar das plantações. Muitos pescadores ainda navegam pelo lago em seus barcos solitários, com a mesma forma característica do remo preso a uma das pernas.
Os Inta cultivam vegetais, flores, tomates, abóboras e outras frutas e legumes em longas treliças de madeira apoiadas em esteiras de vegetação flutuantes. Essas ilhas podem ser cortadas, arrastadas por barcos ou serradas como pequenos pedaços de terra. Os agricultores recolhem os juncos que crescem nas partes mais fundas do lago e os transformam em canteiros flutuantes em seus jardins ancorados por varas de bambu. "70.000 pessoas dependem dos resultados do Lago Winley, dos peixes e das águas rasas e das diferentes colheitas nestes singulares jardins flutuantes. Esta é a Veneza do Sudeste Asiático." Mianmar é o lar de mais de 1.000 espécies de pássaros, variando desde residentes permanentes até aves em reprodução, e visitantes que gostam de passar o inverno neste país para fugir das condições mais frias do norte. Esta é a garça vaqueira, uma espécie cosmopolitana de garça real, encontrada em pântanos e riachos e respira com dificuldade no calor. Embora sejam normalmente brancos, os pais desenvolvem penas amarelas nas cabeças e pescoços durante a época de acasalamento. As garças vaqueiras chocam e crescem em colônias, fornecendo sombra para suas crias com as asas abertas. Os filhotes são brancos e felpudos. Esperar por uma refeição pode ser uma experiência desafiadora. As garças são muito sociáveis, frequentemente compartilhando sua colônia com outras aves do pântano, como cegonhas, socós e o ibis preto, esse com 2 filhotes para sustentar. As garças podem pôr de 1 a 5 ovos, mas às vezes 3 filhotes podem ser demais. Os 2 filhotes mais velhos em um ninho de garça frequentemente atacam ou rejeitam os mais jovens. Às vezes, até mesmo os matam. Ou quando a comida é suficiente apenas para 2 filhotes famintos, os pais dão preferência aos mais velhos, garantindo que mais tarde ambos poderão sobreviver e lutar por comida, domínio e segurança.
Este filhote mais jovem foi deixado sozinho e parece nervoso e solitário, observando com inveja os irmãos mais velhos, agressivos na hora da comida. Talvez entendendo que os pais nem sempre são o porto seguro e a fonte de alimentação que eles gostariam. O que começou com uma das cenas mais comoventes da natureza está prestes a terminar como uma das mais terríveis. O filhote está confuso e, na desagradável tentativa de defender os primogênitos, um dos pais começa a atacar a própria cria, pisando sobre ela com um dos pés. De repente, com muita determinação, o pai faz seu último e crucial ataque. Agarra o filhote com o bico e sacode o pequeno corpinho emplumado. Os irmãos apenas observam. Assim como os vizinhos. E então, tudo termina. O novo predador está cansado, mas vitorioso. Deixando ali o filhote que nunca aprendeu a voar. E deixando que a colônia entenda o que aconteceu. Um dos outros vizinhos pernaltas observa a atividade no ninho ao lado. É o ibis preto. O ibis preto tem de 2 a 4 filhotes. Os ovos são chocados pelo pai e pela mãe durante cerca de 20 dias. Os filhotes são bastante agressivos na hora das refeições. Como pequenos robôs, eles constantemente se contraem e movem as cabeças para frente e para trás para comer.
alimentação, eles acenam para a mãe, empurrando o corpo e o bico, finalmente se beneficiando da regurgitação. Após 2 ou 3 semanas, os jovens vagueiam ou escalam o ninho. Após 3 ou 4 semanas, eles começam a bater as asas em uma primeira tentativa de abandonar o ninho. E finalmente é hora de voar. Os pais ficam por perto e desafiam os filhotes. E então, a decolagem. Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Este é um pequeno passo para os filhotes, mas um enorme salto para o seu futuro. Um dos filhotes está hesitante, então o irmão se aproxima para ajudar. É fácil. Olhe para mim. É só bater as asas que já estará voando. O pai está impaciente e tenta atrair seu filhote com comida escondida na garganta. Quando ele finalmente decide ir de um galho para o outro, os filhotes voam em perseguição e ganham a recompensa. Embora já tenham quase 6 semanas, com asas totalmente desenvolvidas, eles ainda dependem de ser alimentados pelos pais. E então começa tudo novamente. E novamente, até que os filhotes estejam prontos para voar com seus pais até os locais de comida. Após a época do acasalamento, a colônia inteira se separa e migra para outras áreas. Terra dos milhares de campanários, templos, estupas e mosteiros dourados espalhados como pérolas pelo campo. Como nossos canais, rios, florestas tropicais e pântanos.
Myanmar é uma nação etnicamente diversa, com 135 grupos étnicos distintos ou tribos, como o povo Pau. Uma pequena parte do grupo étnico Pau mantém crenças anímicas, mas para a maioria, o budismo é a religião predominante, pois é praticada por 90% da população do país. A cultura de Myanmar é sinônimo de budismo, assim como os festivais religiosos nos templos e mosteiros que acontecem o ano inteiro. Seu povo e sua história são uma gloriosa mistura de colonos e invasores de várias frentes. Mas apenas em pouquíssimos lugares do planeta, a natureza, os animais e as pessoas ainda estão tão equilibrados e interligados como nesta antiga cultura asiática. Myanmar, a Terra Dourada.